Muita gente tem em casa aquela farmacinha improvisada. Todo mundo tem, na casa de todo mundo. Remédio para dor de cabeça, para mal-estar estomacal, para tantos outros problemas que não recebem a atenção que deveriam. Mas o uso indiscriminado dos medicamentos pode ser altamente prejudicial à saúde. É nessa gaveta da cozinha que Cíntia armazena um verdadeiro arsenal. São vitaminas, complementos alimentares, antialérgicos, analgésicos. Ela diz que prefere estar preparada para quando algum incômodo aparecer. Costumo ter justamente pelo fato da criança precisar, então eu tenho como medida de prevenção. Algumas pessoas recorrem à farmacinha particular sem receio. Outros preferem não arriscar. Normalmente eu vou no médico, vejo aquilo que ele diz que deve ser tomado e depois a gente vai na farmácia, compra para aquilo que seja necessário. Estômago, dor de cabeça, resfriado, dores no corpo. Basicamente o que a gente aprende com o médico a gente acaba levando para todo dia. O uso indiscriminado de medicamentos é motivo de preocupação para as autoridades de vários países. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o percentual de internações hospitalares provocadas por reações adversas aos remédios ultrapassa 10%. Existem os chamados medicamentos de venda livre, como os analgésicos, as vitaminas e os fitoterápicos, que podem ser guardados em casa. Porém, eles devem ser usados com cautela para não acarretarem efeitos colaterais. Todos os nossos organismos são diferentes, então realmente o medicamento que eu utilizo não vai ter o mesmo efeito para outra pessoa. Então o objetivo do medicamento ele não é alcançado plenamente. Então utilizar medicamentos que outras pessoas utilizaram não é o mais adequado para a saúde. Bom, e para falar mais sobre esses riscos da automedicação, nós vamos conversar aqui no estúdio com o professor de medicina da PUC Paraná, José Mário Tupiná Machado, que também é médico geriatra. Tudo bem, doutor? Boa noite. Boa noite, tudo bem, tudo bom? Os riscos estão para todos, né? Independente da idade, a automedicação realmente é um grande problema que a medicina enfrenta. Não? É um problema grave, é um problema de saúde pública, é um problema histórico, há uma cultura enraizada de que existem alguns medicamentos que são inócuos, que são inocentes, que não causam mal. E absolutamente isso não é verdade, né? Existem medicamentos que são propagados, né? E são assim, contaminam, é interessante usar esse termo contamina, porque o assunto é esse mesmo, a gravidade é essa mesmo, contamina a opinião pública tentando seduzi-la a comprar medicamentos e a usar medicamentos sem orientação médica. E muitas vezes esses medicamentos ditos inocentes causam reações alérgicas, causam interações medicamentosas, causam descompensações de doenças que vinham sendo acompanhadas de forma adequada, ou a agudização de doenças crônicas, ou hemorragias, ou descompensações de insuficiência cardíaca, de insuficiência renal, de insuficiência do fígado. Então, realmente, a automedicação é muito grave por N motivos. Agora, sua visão, qual realmente medicamento que é mais utilizado pela população e qual o problema do uso contínuo desse medicamento? Os anti-inflamatórios são exemplos clássicos de automedicação. Quer dizer, o indivíduo sofre uma contusão, sofre um trauma, ou tem uma dor de cabeça, ele acaba se automedicando com a classe de remédios chamado anti-inflamatórios. Esses anti-inflamatórios são medicações inadequadas para o uso contínuo, principalmente em pacientes de faixa etária alta, e também em pacientes que usam vários medicamentos por outras razões. Então, o indivíduo toma um remédio para o coração, um remédio para o diabetes, um remédio para a hipertensão, um remédio para a osteoporose, e junto associa um anti-inflamatório que, às vezes, isoladamente, pode não causar tão mal, como o paciente já usa várias drogas, a interação medicamentosa, o uso simultâneo desses medicamentos, acabam trazendo vários problemas, entre eles o mais grave é a insuficiência renal, a falência do rim. E isso nos idosos, principalmente, é mais grave? Muito pior, porque o idoso, independente de ter doença ou não, e geralmente tem várias doenças associadas e usa vários medicamentos simultaneamente, ele tem uma função renal muito limitada, muito restrita, muito próximo da insuficiência renal. E o uso desses medicamentos, em geral, mas principalmente os anti-inflamatórios, acabam descompensando o rim, que já não é um rim de qualidade adequada. Agora, é muito comum as pessoas indicarem remédios para os amigos, dizendo, olha, esse aqui me fez muito bem, ou então a pessoa está com uma dor, vai no farmacêutico. Isso não substitui uma visita ao médico? Absolutamente não. Quer dizer, por mais que seja difícil, desconfortável, inacessível a consulta médica, o medicamento deve ser precedido de uma prescrição, né? E ao chegar na farmácia, hoje,
a grande maioria, se não a totalidade das farmácias, tem um profissional farmacêutico habilitado a fazer as orientações, a fazer a orientação de como tomar o remédio, por quanto tempo tomar esse remédio, orientar o que o médico prescreveu e tomar cuidado com balconistas de farmácias que são muitas vezes despreparados, não têm a formação adequada e acaba substituindo os remédios ou sugerindo algum outro remédio com um interesse absolutamente mercadológico, sem agregar benefício e muitas vezes trazendo prejuízo. Agora, doutor, até mesmo as receitas caseiras, aquelas dicas que a gente vem aprendendo com as avós e tudo mais, de chazinhos e coisas realmente caseiras, podem fazer mal se sem dúvida nenhuma. Não é porque o remédio é natural que ele é inocente, que ele é inócuo, né? Até os fitoterápicos, que são medicamentos de origem vegetal, têm o potencial, têm o risco potencial de, numa interação medicamentosa, aumentar o efeito, diminuir o efeito, anular o efeito, ou realmente fazer com que reações entre drogas pode causar prejuízos graves. Então, não é porque é natural, não é porque é um chazinho, não é porque é um unguento, não é porque é um gel, não é porque é uma solução gelatinosa de origem de ervas que está isento de perigo. Existem medicamentos fitoterápicos, por exemplo, que aumentam o risco de sangramento. Se esses fitoterápicos forem usados junto com outros medicamentos clássicos da farmacopeia clássica, pode aumentar risco de sangramento, pode aumentar tempo de coagulação. Então, feliz ou infelizmente, não dá para usar nem mesmo esses remédios teoricamente inocentes. Não há nenhum remédio que seja isento de efeito colateral, não há nenhum medicamento que seja absolutamente seguro. O remédio sempre traz um problema. E o médico sempre prescreve um remédio quando ele se convence de que esse problema potencial é pequeno em relação ao benefício que esse remédio vai trazer. Agora, em toda a sua vida de medicina, o senhor já atendeu algum caso realmente grave por esse problema de automedicação? Olha, nós poderíamos citar vários exemplos, né? Eu lembro de um exemplo muito clássico de um idoso que chegou no pronto-socorro com uma frequência cardíaca muito baixa, porque estava usando um medicamento extremamente interessante, mas numa dose inadequada, né? Houve uma má interpretação da prescrição e esse paciente acabou se intoxicando pelo medicamento e teve que ser conduzido para marca-passo e com risco de óbito. Tenho lembrança de um outro que usou a pastilha que a esposa tinha usado para a garganta e a pastilha desenvolveu uma reação alérgica extremamente grave, que ele teve que ficar uma semana na UTI e realmente teve falência de múltiplos órgãos por uma reação alérgica de uma pastilha para a garganta. Então, realmente, o risco é muito grande. Tá certo. Não vale a pena corrê-lo. Sem dúvida. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu é que agradeço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Veja depois do intervalo o trabalho de uma ONG que reintegra ex-presidiários e dependentes químicos à sociedade. Nós voltamos em instantes.